contra ela a pregação que eu te disser. O pastor Jonas ouviu aquela palavra e quando ele levantou, ele sabia que era o Senhor. Para falar no seu idioma. E Jonas, ele não queria ter esse problema. Talvez não era uma língua diferente, mas era um povo diferente, com uma cultura diferente. E não é diferente nos nossos dias, não, irmão. Não é diferente nos nossos dias, não. Nós é que temos tardado a volta de Jesus, porque queremos estar onde é confortável, onde é bom. Não queremos ir onde tem fome, onde o Senhor chama. Quantos missionários, pastores, profetas, evangelistas têm dito não para o Senhor, porque o Senhor te chamado para lugares difíceis, para lugar onde não tem trabalho, para lugar onde não tem comida, para lugar onde não tem banheiro, mas eles não têm ido e têm retardado a volta de Jesus, porque tem tomado direção diferente como Jonas tomou. O alvo de Jesus naquela época era Nínive. E o Senhor escolheu a Jonas. Vai, Jonas, e prega a Nínive, porque caso contrário eu destruirei esse povo. E o Senhor não quer destruir vidas. O Senhor quer que vidas sejam restauradas. E Ele talvez te levante onde você está. Ele te levanta no teu trabalho. Ele te levanta na tua escola para você fazer a diferença. E muitas vezes nós fazemos como Jonas. Decidimos calar. Decidimos dizer não para o Senhor, dizendo: Senhor, é difícil, Ele é diferente de mim, Ele é coreano, Ele é americano, eu não falo bem inglês, mas eu lembro perfeitamente o dia que a Teresa pregando aqui, ela falou sobre isso. E na sua dificuldade do inglês, o Senhor levantou e vidas foram salvas e libertas, a família onde ela trabalhava. E aquilo me intrigou, porque muitas vezes eu mesmo pus essa barreira e disse: Senhor, inglês não é o meu idioma, eu não posso pregar em inglês, eu não posso pregar em espanhol, eu quero pregar para brasileiro, eu quero falar português, mas eu vou te falar uma coisa: para que o Senhor te trouxe para os Estados Unidos? Aqui se fala inglês, aqui se fala espanhol, aqui tem gente de todas as nações. Ou você acha que Deus não sabia disso? Você acha que Deus não sabia que nos Estados Unidos tinha gente de todas as nações e que Ele te trouxe para te usar onde você está? Jonas não queria entender isto, que aquela era uma época que o Senhor tinha escolhido para Nínive, e Ele tinha escolhido Jonas para pregar o evangelho do Senhor a Nínive, para que aquele povo pudesse ter a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos. Pessoas como nada. Ele olha para o pastor e ele acha que o pastor é um qualquer. O pastor é um qualquer, Deus levantou, ele é um qualquer. Ele olha pro ministro de louvor, ele fala: o ministro de louvor é um qualquer também. O irmão que tá no som, nem me importa. O Márcio? Quem é o Márcio? Sabe? E os Jonas dos nossos atuais, eles começam a olhar para as pessoas, vendo as pessoas diferente como ele tem que ver. Eles não conseguem ver as pessoas como Deus vê. E porque isso está acontecendo, irmão, nós temos muitos problemas na nossa igreja, nas igrejas do Senhor, na igreja do Senhor. Porque teu irmãozinho ferido, porque o outro não consegue ver ele como ele é. Existe casamento estruturado porque o marido não consegue ver a mulher valiosa como ela é, como Deus vê, e a mulher consegue ver o marido valioso como Deus vê. E nós começamos a ver os irmãos da forma diferente. Começamos a olhar para o irmão como se ele fosse nada. E nós começamos a pensar: por que ela continua aqui? Por que ela continua aqui? Todo domingo a mesma coisa. Porque ela continua aqui cobrando horário, cobrando a minha presença na igreja. Ela é quem ela pensa que ela é? E começamos a ver ela diferente, começamos a ver o irmão diferente. Jonas olhava para os indivíduos e ele pensava: esse povo aí. Ele diz no versículo capítulo 4, ele diz assim, ele falava para o Senhor: mas era isso que eu estava pensando, Senhor, que eu ia a Nínive e depois que tudo acontecendo, tu ia ter misericórdia deles. Porque ele olhava os indivíduos como nada. Um nada, irmão. Se existe vestígios ou alguma coisa de característica de Jonas que está em você, precisa mudar hoje. Você precisa olhar para o teu irmão como Jesus olha para ele. Como é que Jesus vê o Denis? Como é que Jesus verá a Ingrid? Porque caso contrário, você vai andar contrário à direção que o Deus tem para a tua vida. Nunca as pessoas serão importantes para você. Nunca elas serão especiais para você. Você nunca conseguirá ver na vida do teu irmão o chamado que Deus tem para a vida dele, irmão. Como
meu irmão? Quantos não entendem que o Deus de amor é o Deus que nós servimos? E que tem chamado e tem escolhido. E que no tempo dele ele levanta e ele exalta. Se os teus olhos têm ido nessa direção de olhar para o teu irmão de forma diferente, de não ter dado a ele a verdadeira importância que ele tem aos olhos de Deus, hoje o Senhor quer mudar isso dentro de você. Porque muitas vezes não investimos na vida de amigos porque são muito diferentes de nós. Muitas vezes não saímos do nosso comodismo para ganhar almas para o Senhor porque eles não são brasileiros, porque eles não são como nós, porque eles não falam o nosso idioma, porque eles não têm a nossa cultura, porque eu sou melhor do que eles. Mas Deus não vê assim. Deus vê diferente. Deus é especial. Quando Deus chamou Jonas para ir a Nínive, ele estava focalizando os ninivitas. E a Bíblia diz que quando os ninivitas ouviram a voz do Senhor, ele ouviu através de um estrangeiro que não queria pregar para estrangeiro. Eles ouviram a palavra através de um homem que via eles como nada, mas eles receberam a palavra, ouviram, deram ouvidos e foram até o Senhor e se arrependeram. Vê a diferença de um profeta e de um povo pecador. Muitos pecadores têm sido mais tementes a Deus do que a própria igreja. Muitos pecadores levam uma certa consideração pela palavra, uma certa consideração pela igreja. E muitos que estão dentro da igreja, como Jonas, não dão essa importância ao estar na casa do Senhor, ao estar no ministério que Deus chamou, ao estar com o homem que Deus escolheu, a olhar para a igreja e ver que é um ambiente que o Senhor preparou para onde ele pudesse falar com o seu povo. Jonas era desobediente, mas era crente. Jonas era desobediente, mas era profeta. Jonas era desobediente, era profeta, mas mentia. E os ninivitas eram pecadores, pecadores e pecadores. E quando ouviram Deus, eles ouviram, eles atenderam, eles se arrependeram. A Bíblia diz que eles fizeram sacrifícios para clamar por misericórdia. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E dentro da casa do Senhor há muitos Jonas que precisam se transformar em corações de ninivitas, que quando escutam a palavra dão atenção e começam a fazer como Deus diz. E quando a igreja faz isso, quando o irmão começa a ouvir, começa a se levantar, começa a fazer o que Deus diz, irmão, você sabe o que vai acontecer? A igreja começa a andar, o ministério começa a andar, pessoas são salvas, vidas são restauradas, corações doentes são curados, porque isso que Deus quer é que você hoje tenha os teus ouvidos abertos à palavra dele, como os ninivitas tinham. Jonas não foi porque era um povo diferente. Jonas não quis ir porque era um povo diferente. E Jonas não quis ir porque ele via aquele povo como nada. Fecha os teus olhos onde você está. Fecha os teus olhos onde você está. Porque somente o Deus dos milagres pode mudar a tua visão nessa noite. Só o Deus